Para nós é sempre muito bom ter um evento como esse, né? Quero agradecer a presença dos diretores regionais, das equipes das DREs, agradecer ao Valdir por ter colaborado com o nosso café, toda a equipe da DRE Ipiranga. Eu sempre fico muito emocionada quando a gente vê, peço até desculpas, uma apresentação como essa, porque a gente acha que é sempre tudo tão difícil, né? E tem hoje um relato que nos diz, olha, tudo é possível. Quando a gente quer verdadeiramente, quando a gente luta, tudo se torna possível. E isso deixa mais difícil o nosso compromisso com a educação, né? Porque a gente tem nas nossas escolas muitos compromissos, tem na secretaria muitos compromissos, nas DREs. E ter hoje uma apresentação cultural como essa nos mostra o quanto é poderoso o nosso trabalho, nas escolas diariamente, nas DREs, na secretaria, e quanto uma ação que a gente faz pode fazer diferença na vida de cada uma das nossas crianças, dos nossos bebês, dos nossos adolescentes, jovens, adultos. Então, eu acho que só reafirma o nosso compromisso com a educação de São Paulo, com uma educação de qualidade, que eu acho que é tudo que todos nós buscamos. E dizer que a gente lá na secretaria também tem um olhar cuidadoso para isso, né? Então, é sempre bom estar com as crianças, com os adolescentes e com pessoas como as que hoje nos fazem relembrar muitas coisas importantes que a gente precisa relembrar diariamente para trabalhar. Dizer que hoje também é um dia importante porque fecha um ciclo de formação, de discussão, de debate, que foi o ciclo de formação da equipe da supervisão escolar durante o ano passado. A Mônica, né, que está sempre muito com a gente, a Meire, quero agradecê-las, e dizer que tudo que vocês discutem, dialogam nessa formação, faz parte do que a gente discute também lá na DRE, porque a ação supervisora ela é fundamental. O supervisor é uma pessoa muito importante para nós, porque é ele que ajuda as escolas a organizarem seus projetos, é o olhar externo que ajuda a escola a qualificar toda a sua ação, é o implementador de políticas públicas, como todos nós funcionários públicos. Então, estar com vocês para nós é muito importante, ter a supervisão trabalhando nas escolas, né, é um trabalho que vocês fazem de forma tão bem, para nós é fundamental. Dizer que essa ação ela não para aqui hoje é um momento de finalização de um ciclo, mas que esse ciclo não acaba, que a gente continua com essa ação formativa e continua porque a gente também tem nos supervisores alguém que nos diz muito do que acontece lá na ponta. Então, agradeço, em nome da secretaria, né, o trabalho de todos vocês. Quero desejar um evento maravilhoso, com pessoas ótimas, que são os convidados tanto da manhã quanto da tarde, e desejar bom evento. Obrigada. Bom dia a todas, a todos. Quero agradecer a presença de vocês, o convite também, cumprimentar a Mineia, que é a nossa coordenadora pedagógica, em nome dela, os coordenadores, a equipe que organizou esse encontro, fazer uma saudação também especial aos nossos diretores regionais aqui presentes. Cumprimentar o professor Alex e a professora Patrícia. Em nome deles, eu quero cumprimentar a Associação Fernanda Bianchini, que fez essa apresentação para todos nós. E, em rápidas palavras, né, primeiro, dizer para vocês da importância que eu vejo num evento como esse, onde a gente pode reunir uma equipe de supervisores que tem um papel fundamental na execução das políticas educacionais da Secretaria. São vocês que acabam entendendo muito bem as dificuldades que nós temos lá na ponta, nas escolas, que dialogam com a equipe gestora, que dialogam com os professores, né, e que conseguem nos trazer um pouco dessa realidade para que a gente possa sempre melhorar na formulação e na elaboração dessas políticas públicas, com todas as dificuldades, adversidades que uma rede como a nossa tem. Uma rede desse tamanho, vocês melhor do que ninguém sabem que ela, no início, ela é uma rede que, para muitos, ela assusta, né, porque o desafio é muito grande numa cidade como São Paulo, que é uma cidade rica, mas que ainda tem uma série de desafios a serem superados,
né, nós temos um compromisso enorme, tem que ter numa cidade como essa, com a equidade. A equidade, para nós, tem que ser um mantra, todo dia trabalhando para que aqueles que ainda estão precisando de um apoio, de um olhar especial, possam ter, através de nós, e principalmente através de vocês, as condições de serem atendidos, né, de terem acesso a uma educação pública de qualidade, gratuita, como eu acredito pessoalmente. Eu acredito muito na educação pública, esse eu acho que é o nosso primeiro encontro que eu faço com supervisores, acredito muito no papel da supervisão como um agente de interlocução e de execução dessas políticas públicas e também na busca da equidade numa cidade que ainda não é uma cidade resolvida e, portanto, tem ainda bolsões, né, de dificuldades enormes dentro da própria, do seu raio de ação. Então, eu tenho discutido muito com a equipe, a minha ideia é que a gente possa ir até as escolas e até as diretorias regionais, eu gostaria muito de ouvir vocês, pessoalmente, esse é meu compromisso, que ficou bastante comprometido por conta da greve agora no começo do ano, a gente teve todas as dificuldades oriundas aí da greve, eu acho que agora, superado o momento mais difícil, né, a gente ainda tem uma série de diálogos e conversas para serem feitas que também são oriundas do processo de greve, a gente tem conversado, eu tenho participado diretamente das agendas aí com os sindicatos, para a gente ouvir bastante todas as lideranças sindicais, entender e compreender o que é que nós podemos fazer diante aí deste processo que eu cheguei no meio do caminho, me deparei com ele, mas quero poder contribuir para que a gente possa ter o melhor encaminhamento possível. Eu tenho certeza que nós não estamos em lados opostos. Tenho certeza absoluta. Eu não vejo a minha presença aqui se não for para contribuir com esse processo de construção que nós temos, que é coletivo e permanente. A gente tem que fazer da cidade de São Paulo um modelo de educação pública, e é possível fazer. A rede municipal de educação é riquíssima, de uma série de saberes, de boas práticas que acontecem por todos os cantos. Como eu disse aqui antes, apesar de todas as adversidades que nós enfrentamos, que não são poucas. Mas essa rede construiu, ao longo dos anos, através de vocês, uma série de conquistas, que são inúmeras conquistas, e que precisam ser qualificadas, precisam ser mantidas. A minha presença aqui também é uma presença, eu disse isso na primeira reunião que eu tive com alguns professores, coordenadores, diretores regionais. Se tem um crime que eu enxergo na área da educação, é o crime da descontinuidade. Não tem nada pior do que aqueles que chegam, e querem imprimir a sua marca. E, por isso, descontinuam tudo aquilo que vem dando certo, ou que foi implementado e que precisa de um tempo de maturação para que o resultado aconteça. Em educação, uma boa política pública, quando bem implementada, quando continuada, ela já tem um prazo de maturação para dar fruto. Portanto, não é da noite para o dia que um trabalho que se inicia colhe frutos no dia seguinte ou no ano seguinte. Às vezes se leva uma década, anos, para que aquela boa prática implementada, através do processo de continuidade, de responsabilidade ética da continuidade, ele possa trazer os frutos desejados. E, às vezes, são 10 anos, 15 anos. É o impacto que a gente faz, através de uma boa política pública, em uma geração. E uma geração não se muda rapidamente, porque tem que se mudar comportamento, tem que se mudar cultura, hábitos, e isso leva muito tempo. Portanto, não dá para a gente chegar, cada um que chega, dizer agora eu sei quais são os caminhos, eu sei o que precisa ser feito, e nós vamos aqui imprimir uma nova marca. Eu não tenho nenhuma vaidade em relação a isso. Nenhuma vaidade em relação a querer imprimir a minha marca. Eu acho que as conquistas que nós temos nessa rede, elas são frutos de muitas boas práticas e de muitos compromissos daqueles que nos antecederam, de manterem, de aperfeiçoarem, de qualificarem as políticas públicas que foram, em algum momento, pactuadas com a rede e com a sociedade. Muitas delas deram certo, estão dando certo, porque houve um compromisso com a continuidade daquilo que vocês elegeram como prioridade e estão colocando como prioridade dentro da rede. Então, a minha participação é para que a gente possa dar continuidade, até por responsabilidade daquilo. Eu tenho uma relação muito próxima com o Alexandre,
pessoal, fraterna, com o Alexandre Schneider, e ontem mesmo, conversando com o Alexandre, a gente tem falado da importância de que os gestores educacionais mantenham as boas práticas que a gente recebe daqueles que nos antecederam, né? E são várias. Não é só do Alexandre, é do Chalita, é do Calegari, também do Alexandre, da primeira vez que ele foi secretário, e eu acho que essa é a grande conquista que vocês têm, né? Que vocês conseguiram fazer com que os gestores de plantão, aqueles que ocupam, né, a cadeira de secretário municipal, respeitem o trabalho que está sendo desenvolvido, né, e deem continuidade num processo de aprimoramento do trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, eu tenho clareza do meu papel, acho que nós podemos dar ritmo, um melhor ritmo, acelerar um pouco mais, melhorar um pouco mais, discutir um pouco mais algumas coisas, né, porque há uma população que espera de nós, né, resultados rápidos, ações rápidas para resultados rápidos, principalmente essa população, esse contingente de escolas que nós sabemos que precisam ter um olhar especial por parte da administração, né, por parte de todos nós. Nós temos escolas na cidade de São Paulo, e isso não é exclusividade de um território ou de outro território, elas estão espalhadas por toda a cidade, que precisam ser focadas pela administração com um bom nível de intencionalidade, ou seja, de uma atuação assertiva, intencional, para que a gente possa puxar essas escolas para o nível das outras escolas que nós temos e que têm indicadores muito melhores, né? Nós temos escolas que estão abaixo do básico, né? E para essas a gente vai ter que ter um olhar especial, um trabalho especial, que eu quero ouvir de vocês o que nós podemos fazer junto. A gente pode apresentar ideias, mas a nossa missão aqui é poder, através de encontros como esse, e encontros também menores nas diretorias regionais, ouvir vocês, para que vocês nos digam o que vocês enxergam e conhecem dessas realidades, para que a gente possa, então, estabelecer rapidamente uma política de equidade para esse contingente de escolas que precisam, sim, que numa situação normal, eles estão ficando para trás, né? Elas estão ficando para trás. Nós temos escolas onde alunos dessas escolas estão ficando para trás, né? E a gente tem, dentro da mesma rede, uma realidade que incomoda muito, né? Que a gente vê que, dentro da rede, nós temos escolas que estão cada vez mais distantes de um grupo maior de escolas, porque elas precisam de um olhar especial da administração, de políticas próprias para aquela situação, para aquela realidade. Eu acho que isso é uma coisa que é motivadora para quem tem na rede pública, como nós temos, né, muitas vezes a única forma de ascensão social, né, a educação pública, às vezes, para muitos, é a única forma de ascensão social, né, é a única, não existe outra, né, eles não têm outras condições, senão pela educação e pelo processo de inclusão que só a educação permite, Essas escolas precisam muito de nós, precisam de todos nós, e eu queria ouvir muito vocês do que a gente pode fazer junto para a gente poder melhorar o processo de ensino e aprendizagem dessas escolas, qualificando, né, esses territórios, olhando, né, a necessidade de um recursos humanos permanente para essas situações. A gente tem escolas que, infelizmente, em algumas regiões da cidade, nós não conseguimos manter, né, os recursos humanos lá de forma permanente, para que se crie vínculo com a comunidade, com os nossos alunos. Então, nós temos uma série de desafios que não são novos, vocês estão cansados de saber muito mais do que eu, mas que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar isso junto, né? E eu quero poder visitar vocês em todas as diretorias, para escutar vocês, para a gente poder discutir um pouquinho isso, discutir as condições de trabalho, que eu imagino que são as mais adversas também que vocês têm, para que a gente possa propor, né, alguma coisa em conjunto. A minha ideia é essa. De coração, eu venho até aqui para dizer para vocês que a minha ideia é essa, né? Eu não acho que tem solução, não acho que tem milagre, não acho que tem meia dúzia de iluminados que vão dar conta de atender os grandes desafios que a educação do município de São Paulo tem. O que eu acho, volto a dizer, é que existe um processo coletivo e permanente de uma construção que é feita de cara limpa, olho no olho, de peito aberto, né, para a gente poder construir junto quais são as soluções que cada região, que cada situação merece por parte da administração e por parte de cada um de nós. Eu sei que existem uma série
de demandas a serem apresentadas, gostaria muito que vocês propusessem para nós, né, e que essa instância aqui, que apesar de ser uma instância que vai debater uma série de coisas, se tiver daqui algum resultado, né, de uma vontade coletiva que vocês entendam que é importante que saia daqui uma manifestação ou uma conversa seguinte com a gente, por favor, me avisem. Me avisem, que a gente pode voltar a conversar quando vocês quiserem, através da reunião de propostas, de ideias que vocês podem estabelecer aqui no dia de hoje. Então, eu sei que tem uma agenda enorme aqui hoje, né, mas se vocês também quiserem apresentar, aproveitando que está todo mundo junto, apresentar para nós algumas ideias, algumas propostas, são muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Eu me comprometo, né, de assim que recebê-las, a gente poder sentar novamente, seja em cada diretoria ou num evento como esse, mas eu acho que numa diretoria, em cada diretoria, a conversa flui mais, ela é mais informal, ela é mais fácil, né, e a gente pode estabelecer junto, né, esse diálogo que é tão importante. E eu acho que nada resiste ao diálogo. Nada resiste ao diálogo. Sério, né, honesto, franco, sincero, eu acho que a gente constrói muita coisa, apesar de todas as dificuldades, que não são poucas, a gente constrói muita coisa através de um processo e de um compromisso com o diálogo permanente, né, entre nós, a gestão, e com vocês também, que estão aí fazendo todo esse elo de ligação da gestão, da secretaria, da diretoria com as escolas. Então, eu quero agradecer muito vocês, agradecer os diretores regionais. Nós temos uma série de coisas para serem discutidas. Eu ontem fiz uma reunião muito legal também com a Secretaria de Gestão, para a gente trabalhar um pouquinho a questão das condições de trabalho, né, as questões de uma política de saúde para a nossa rede, para os profissionais da nossa rede, né, o absenteísmo na rede municipal de educação, ele tem crescido muito, né, e não adianta a gente ficar trabalhando isso do ponto de vista financeiro, foi o que eu disse ontem, né, é impactante, os números são impactantes. A gente, na Secretaria Municipal, o custo do absenteísmo, da substituição das faltas, ele representa uma folha mensal, né, de pagamento, cerca de 700 milhões de reais. Né, é o custo do absenteísmo na Secretaria Municipal de Educação por ano. Né, e a gente, não adianta ficar reclamando, né, disso, nós temos que buscar lá na origem qual é o problema. E, muitas vezes, a gente precisa sentar com vocês para entender as dificuldades, quais são os problemas, até que eu acho que muita gente aqui já imagina, e estabelecer uma política, né, para que a gente possa, lá na raiz, combater esse problema do absenteísmo, que é um problema grande que nós temos na rede. Tanto é verdade que a gente ainda tem, em alguns lugares, a falta, né, de profissionais, e isso compromete, como vocês sabem, totalmente qualquer processo de ensino e aprendizagem se a gente não consegue ter o profissional na sala de aula. Né, nós queremos ir para a sala de aula, ouvir, né, as escolas, os gestores, para poder colocar o nosso ouvido rente ao chão da escola, que é ali onde a mudança precisa acontecer. Eu não acredito em mudança na educação que acontece dentro de secretaria. Né, a mudança que a gente quer que aconteça não está dentro da secretaria, está lá na escola, na sala de aula. E, portanto, nós que estamos na gestão da educação, temos que colocar o nosso ouvidinho lá, rente ao chão da escola, para ouvir essas pessoas que têm muito a nos dizer, né, e que podem nos apresentar uma série de ideias para combater, seja o absenteísmo, para melhorar as condições de trabalho, para estabelecer políticas de saúde para os nossos profissionais, para discutir melhor, né, alguns benefícios e vantagens, ou algumas propostas que existem dentro da Secretaria Municipal da Educação. Eu estava também ontem numa reunião, na hora do almoço, nós fizemos uma reunião, porque a gente quer ouvir a rede em relação a esse PDE, a esse bônus que a rede tem. Nós queremos ouvir vocês também em relação ao GDA, essa gratificação de difícil acesso, coisas que estão comprovadas na Secretaria, de que, em que pese elas terem todo um propósito, elas não vêm, através dessas gratificações e dessas vantagens, elas não vêm surtindo, né, o efeito que era desejado quando se criou.
né? E a gente queria muito discutir para ouvir vocês. Eu acho que qualquer política de bonificação, ao contrário do que muita gente pensa, política de bonificação não é por meritocracia e não é em cima de nota. Política de gratificação se dá, né, pelo caminho percorrido, pelo esforço de cada um e de cada escola, onde ela passa a concorrer com ela mesma e não com os outros, né? Ou seja, o esforço que ela faz para atingir os resultados, né? Essa escola, e isso a gente quer discutir com vocês, para que vocês nos ajudem, né? Para que vocês tragam luz a essa discussão, porque eu acho que essa discussão é uma discussão que ela vai acontecer em algum momento. Ela vai acontecer em algum momento onde a Secretaria Municipal de Educação pode ter uma proposta própria dela, discutida com a rede, debatida com a rede, dizendo, para nós só faz sentido se for assim. Só faz sentido se for assim. E eu gostaria muito de escutar vocês em relação também, se vocês puderem nos apresentar ideias, principalmente de indicadores que nós poderíamos premiar. O que eu estou pedindo para vocês aqui é que vocês nos apresentem ideias sobre uma política de bonificação onde a gente possa premiar indicadores, mais do que qualquer coisa que vocês tenham em mente e nos apresentem. Tragam para nós. Não, isso não tem nada a ver com meritocracia, que eu também sou contra. Eu também sou contra, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós temos uma grande chance, gente, de vocês nos ajudarem a pensar. O nosso bônus, ele está fundamentalmente baseado na assiduidade. Fundamentalmente baseado na assiduidade. E hoje, esse bônus tem demonstrado que nós não temos nenhuma redução de absenteísmo por conta disso. Então, o que eu estou pedindo para vocês, se vocês tiverem ideias, nos tragam, porque vocês talvez saibam como a gente pode enfrentar isso. Pois não? Então, mas dando condição de trabalho melhora bastante. Então, nos tragam as ideias do que é isso. Do que é isso para você, por exemplo, João, para mim, da condição de trabalho é isso, isso e isso. Para mim, da condição de trabalho é isso, isso e isso. Porque dizer de uma forma genérica, João, nós precisamos de condição de trabalho, eu concordo, vamos fazer. Agora precisamos saber o como. Como fazer? De que jeito fazer? O que eu estou pedindo para vocês é, se vocês puderem, de forma rápida, discutir isso e trazer para nós as ideias, nós vamos nos debruçar em cima disso. Nós não temos nada que é questão de honra. Eu não tenho nada que é uma ideia pré-concebida. Tudo que for colocado, eu me comprometo a gente discutir junto. Não tem nada que não possa ser discutido. Não tem nada que a gente não pode sentar para conversar. Absolutamente nada. Qualquer ideia. Ah, João, mas eu tenho uma ideia, eu acho que não faz muito sentido, o que você acha? Tal? Traz, porque às vezes a sua ideia pode ser a resposta para um problema que a gente tem. Então, eu gostaria muito de convidar vocês a este processo. Eu estou absolutamente desarmado em relação a isso. Tenho as minhas convicções, e entre elas é que nós precisamos de uma política que não é essa que muitas já foram feitas e que não trouxeram resultado. Nós temos uma série de políticas aí chamadas do jeito que quiser, quer chamar de avaliação por desempenho, quer chamar por avaliação por cumprimento de meta, quer chamar pelo que quiser, quer chamar de adicional de local de exercício, de gratificação de difícil acesso, de bônus, disso, daquilo. Chamem do jeito que quiser. O que eu gostaria é que vocês nos ajudassem a pensar nesses expedientes que nós já temos e que não têm surtido o resultado desejado. Por quê? Porque a gente continua com uma série de problemas, seja do ponto de vista do absenteísmo, seja do ponto de vista das condições de trabalho, seja porque o processo de ensino e aprendizagem não está atendendo a necessidade dos nossos alunos e nem da nossa rede. Então, essa é a minha ideia, vim trazer para vocês, e se vocês puderem e quiserem nos ajudar, serão muito bem-vindas as propostas que vocês puderem trazer para nós. Eu posso ir até as diretorias regionais quando vocês quiserem, para a gente conversar, tá bom? Gente, muito obrigado, um abraço, desejo a vocês um bom dia de trabalho aqui, e eu estou à disposição de vocês. Bom dia. Eu não sou muito fã de microfone, então a gente, enquanto equipe de representantes,
a gente construiu um texto de acolhida para vocês, para nós, né? E eu quero compartilhar com todos. É com muito orgulho que inicio esse encontro representando meus colegas de trabalho e companheiros de vida, os supervisores da cidade de São Paulo. Em 2018, um grupo de supervisores participou de encontros nos quais se tornaram evidentes a necessidade e o desejo do encontro, da formação, do diálogo, da construção de uma identidade coletiva em uma cidade tão complexa e cheia de subjetividades. Com o apoio das professoras Mônica Pinazza e Meire Festa, um grupo de 13 supervisores, representando todas as diretorias de ensino da cidade, se encontrou e planejou, dialogando com seus pares, as temáticas que comporiam este foro. Destaco que nós, supervisores da cidade de São Paulo, lidamos todos os dias com as demandas e necessidades de nossas escolas, em parceria com seus gestores e professores. Lutamos a favor da qualificação e contra a precarização da escola pública, buscando, dentro das nossas possibilidades, construir ambientes educativos diferenciados do ponto de vista pedagógico e afetivo-social. Uma condição propícia ao acolhimento e desenvolvimento de nossas crianças, jovens e adultos em todas as suas dimensões e potencialidades. Esse encontro surgiu da necessidade de parceria, de conhecimento, de trocas, reflexão e dos desejos, e de vários desejos, mas principalmente da força que nos afeta e incita a continuar exercendo o nosso trabalho em busca de uma sociedade mais justa, do desenvolvimento humano, social, político e democrático, que permita aos nossos estudantes o empoderamento em relação ao conhecimento, que sejam críticos e ativos em relação aos seus direitos e livres em seu pensamento em uma sociedade democrática. Desejamos mais ainda conhecer cada vez mais nossos espaços, fortalecer nossos territórios, chamar atenção para as necessidades e criação de políticas públicas. Desejamos escolas fortes, potentes, plurais, laica, com identidades construídas e projetos pedagógicos fortalecidos e com representatividade. Ambientes realmente transformadores da realidade local e social. Desejamos uma escola melhor para um mundo melhor. Dessa forma, a comissão de supervisores que preparou esse encontro de hoje deseja a todos os presentes um excelente dia de discussões e que possamos sair desse foro ainda mais fortalecidos. Bom dia. O óculos, né, que não pode faltar. Eu e a Mônica fizemos um relato muito breve do que nos trouxe até aqui, da jornada, da trajetória, e queremos compartilhar com vocês. A educação da cidade de São Paulo tem sua história constituída por grandes desafios e por muitas conquistas. Desafios cotidianos, vinculados com as ações educativas concretas, com os bebês, as crianças e os jovens dessa cidade, bem como com as suas famílias. Mas também desafios de âmbito mais ampliado, relacionados ao estabelecimento das políticas públicas, com as condições objetivas de atendimento, com a formação continuada dos profissionais, entre tantos outros. Tá. Vou pedir desculpa que eu estou respirando com um pouquinho de dificuldade. Creio que esses desafios apenas retratam o tamanho, a diversidade, a riqueza e a complexidade do trabalho desenvolvido na rede municipal de ensino da nossa cidade. Faz parte dessa rede um profissional vinculado à carreira do magistério e que já vivenciou diferentes histórias e experiências na rede
e cuja atuação, no meu ponto de vista, configura-se como um elo integrador entre as necessidades locais e as demandas provenientes das políticas públicas. Eu estou falando do supervisor escolar. A partir de 2017, a professora Mônica Pinazzi iniciou diversas discussões com esse segmento profissional, que levaram à constituição de processos partilhados de reflexão acerca de sua ação junto às instituições educativas, dos grandes temas que envolvem a atuação cotidiana, das necessidades formativas que eram identificadas nas instituições que acompanhavam, entre outros. Durante o ano de 2018, a convite da Divisão de Educação Infantil, eu e a professora Mônica tivemos a oportunidade de realizar encontros mensais com cerca de 200 supervisores, partilhando reflexões, estudos e inquietações, cujo objetivo principal era desconstruir e reconstruir coletivamente os saberes constituídos sobre a ação supervisora na rede. Quero ressaltar que, nesse processo de análise crítica da ação profissional, nós aprendemos muito com as supervisoras e os supervisores. Um dos frutos desse processo de formação participada é esse primeiro fórum de supervisão, que vem abordar temáticas consideradas prioritárias pelos profissionais do próprio segmento. Eu e a Mônica gostaríamos de agradecer à equipe de DA e a todos que participaram desses momentos em 2018, mas, em especial, aos supervisores Ana Carolina do Butantã, Orgides Neta de Campo Limpo, a Fernanda da Capela do Socorro, a Adriana da Freguesia, a Cátia de Guaianazes, a Andréia do Ipiranga, o Pedro de Itaquera, o Tássio do Jaçanã, a Lígia da Penha, a Edna de Pirituba, a Cíntia de Santa Amaro, a Karina de São Mateus, a Ana Paula de São Miguel, que fizeram parte da comissão organizadora desse primeiro fórum e que dedicaram especial tempo e esforço para a realização desse evento, e não poupando esforços em nenhum momento para a sua concretização. Que todos tenhamos um excelente dia de estudos, reflexões e de partilha.